dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vos falo nesse domingo, 10h10 da manhã, aqui na Praia Grande, em São Francisco do Sul, um dia ensolarado, com onda, e eu resolvi fazer as correções das avaliações de vocês, porque como já comentei com vocês, amanhã, no período do final da tarde ali, eu vou estar em Joinville, para a gente apresentar e inaugurar o nosso projeto de extensão, Alinhavando Cidadania, um projeto em parceria com o CRAS, lá de Joinville, que tem a coordenação da professora Andréia. A gente fez uma série de vídeos e material didático, elaboração de apostila, sobre alguns temas de conscientização para os usuários. Então, esse projeto vai ser amanhã às 16 horas, e dependendo do horário que ele for lá, eu não sei se eu consigo retornar a tempo, tá? Então, nesse sentido, vou deixar uma atividade proposta para hoje, para segunda-feira, no caso, né? E também vou comentar com vocês agora rapidamente um pouco das avaliações. As avaliações em si, eu já deixei os critérios, as respostas, algumas feedbacks, algumas questões nesse sentido com vocês na própria correção. Vou falar um pouquinho aqui no vídeo também, não vou falar os pontos negativos, para não ficar nada evidente, aí também não é essa a proposta. Mas também quero deixar algumas questões interessantes aqui, porque eu também aproveitei para fazer isso domingo, porque a Daniela está aqui em casa, a Daniela é a minha excelentíssima, mas como ela é coordenadora de área, ela trabalha em um hospital, e ela está sempre também trabalhando com essa questão de fazer contratação, junto com o RH lá do hospital que ela trabalha. Então, eu também deixei aqui a tarefa dela de olhar os materiais de vocês, e ela fazer a correção dela, depois a gente comparou, para ver como a gente avaliava cada trabalho. E como eu já falei para vocês, quando vocês mesmos fizeram as avaliações dos vídeos, as avaliações não fogem muito da regra, tá? A percepção do indivíduo, a nossa percepção média sobre o que é a qualidade de um material, de divulgação, de conteúdo, ela é muito parecida, tá? Então, vocês vão ver nas correções e vão ver agora na apresentação que mesmo que que vocês não saibam as notas ou que alguém comente, a gente vê quais são os materiais claramente que têm uma qualidade superior e os que necessitam de ajustes, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Antes de ver os materiais, antes de mostrar para vocês as apresentações, eu deixei aqui a atividade participativa da semana, que nada mais são do que as reflexões sobre os textos propostos na aula passada. Então, na aula passada, eu já deixei para vocês 3 textos de formatos diferentes. Um texto jornalístico, uma nota técnica e um texto, um artigo acadêmico, tá? Cada material desse trata sobre questões que envolvem atualidade, mas tem um recorte temporal. Eu já estou utilizando esse material pelo segundo semestre seguido, justamente para a gente ter uma percepção temporal do que aconteceu, do que está acontecendo, e o que alguns materiais tratavam do que poderia acontecer. A gente consegue fazer esse recorte e olhar daqui para frente. Os materiais já estão dispostos ali dia 10, né, como aula extra que a gente teve ali de sábado, e eles estão aqui. Adaptação da capacidade hospitalar em resposta à pandemia, é um dos textos. O outro material é o artigo sobre o crescimento dos leitos de UTI, que eu também já conversei com vocês. E o outro é um texto jornalístico que fala quais são os desafios que serão enfrentados pelos hospitais devido às consequências da pandemia do Covid-19 e às sequelas referentes ao contexto da saúde do indivíduo mesmo, né? Então, são esses 3 materiais. Em relação aos 3 materiais, a atividade de semana, então, está aqui, questionáriozinho, são 3 questões simples, cada uma aborda um texto. Então, a primeira fala, né, com base no artigo que trata sobre o crescimento de leitos de UTI no Brasil, qual a perspectiva que o mesmo apresenta. Então, vocês vão ler, né, esse artigo que trata sobre o crescimento dos leitos de UTI, e vão falar sobre quais são as perspectivas que o mesmo apresenta no texto. Vocês vão ver aquela questão da regionalização dos leitos, vão ver a questão da diferença entre público e privado e outras questões que são inerentes ali. Depois, sobre o texto de nota técnica, ele sugere a adoção de medidas de preparação, prontidão e respostas ao Covid-19. Como eu falei na aula passada, esse contexto, as autoridades públicas tinham conhecimento, existiam notas de orientação do que e como agir num cenário pandêmico, e essa nota técnica que abrange tanto universidades, até inclusive o Instituto Militar do Exército, ele faz um diferencial, ele faz um norte para o caso de pandemia. E aí ele fala, né, que as entidades responsáveis pela elaboração do documento, elas utilizam algumas ferramentas de gestão para auxiliar nas medidas que serão adotadas. Quais ferramentas de gestão você identifica no documento? Então, quais são as ferramentas de gestão que você consegue identificar nessa nota técnica que foi produzida ali em parceria entre universidade, instituições públicas, privadas e o Instituto Militar do Exército? Tá? Então, olhem lá e identifiquem quais as ferramentas de gestão que vocês viram ao longo do curso e que vocês conseguem identificar nesse documento. E, por fim, não menos importante,
o texto jornalístico ali que trata sobre os desafios da rede hospitalar, né, quais são os desafios que a rede hospitalar está enfrentando. Com base nesse texto, então, na perspectiva da gestão estratégica, que é o que a gente tem visto, quais os principais desafios atuais que uma unidade de gestão em saúde enfrenta e poderá enfrentar ainda mais. Esse texto tem um recorte 2020, final de 2020, então ele faz algumas abordagens, e vocês também, com o auxílio de outros professores, de outros materiais, têm visto outros desafios e outras questões inerentes a isso. Então, vocês vão apontar nesse texto ali o que vocês identificam, o que vocês acham que pode vir a acarretar em outros desafios, né, em relação ao ambiente em saúde, a gestão em saúde e o ambiente hospitalar pode vir a enfrentar nos próximos meses, anos, em decorrente da pandemia e das questões relacionadas à pandemia, tá bom? São essas as 3 questões, são as atividades da semana, devem ser feitas até o próximo domingo, acho que é dia 18, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui certinho, até domingo, dia 18, são as questões referentes à atividade da nossa semana, tá? Próxima aula, semana que vem, a gente fala em planejamento hospitalar e encerra aí nas últimas 2 aulas essas questões, a gente faz a avaliação final, e aí até o começo do mês, ali do mês 8, os alunos que têm tudo feito, e na verdade todos os alunos que estão participando estão fazendo, né, então provavelmente todos vocês serão liberados ali, estarão encerrando a disciplina e poderão focar em outras atividades. Vamos aos trabalhos agora, eu tenho eles aqui, tá pessoal? Deixa eu tomar um golinho de café aqui rapidamente, eu vou mostrar um a um, cada um enviou em formato, né, alguém enviou em formato de imagem, outros em PDF, eles estão aqui disponíveis, e eu quero só mostrar um pouco de cada um para vocês verem como eles estão. Vou abrir na ordem que o arquivo apareceu para mim, tá? Aí tem o primeiro aqui, não vou nem ficar citando o nome de quem é, tá, gente? É só para vocês verem a qualidade do material. Percebam, né? A pessoa provavelmente usou o Canva, pegou as mesmas imagens. Outro ponto, eu não vou ficar verificando se a pessoa já pegou pronto ou não, tá? Acho que a gente já chegou no ponto de não ter que ficar olhando isso, né? Mas assim, ó, fala de competências, fala de atribuições, falam de requisitos da vaga, fala quais são os benefícios da vaga. Aqui está a minha questão do compartilhamento, mas ela deixa um contato, visualmente ficou muito bonito, bem espaçado, bem distribuído, ficou um material muito legal para uma divulgação de vaga, né? Talvez uma coisa que eu mudaria aqui, a pessoa colocou ensino superior completo em gestão hospitalar e administração. Talvez né? Ou, né, para você não achar alguém ali formado em administração e gestão hospitalar. Se for esse o objetivo, ok, mas talvez um ou ali ajudaria um pouco melhor. Mas ficou muito legal, muito bonito, muito bem feito, eu gostei bastante desse aqui, tá? Vamos para o próximo. A gente tem um outro material, já tem uma outra dinâmica aqui, né? Eu acho que visualmente também ficou bem legal, está bem distribuído, mas faltam alguns requisitos, né, que a gente colocou lá como na proposta, né, alguns requisitos ali de apresentação, da vaga, entre outros, mas visualmente ficou bem legal também. Então é um material aqui que também foi apresentado, né? Alguns errinhos, né? O pessoal coloca tomadas aqui, tem um i na frente, acho que foi na hora de colar, não sei, mas alguns erros que se a pessoa rever, ela não deixa passar, né? Mas ficou legal também, ficou bem apresentado e tudo mais. Aí tem o outro, né? Vocês percebam, pessoal, esse aqui já não foi feito numa ferramenta mais adequada para isso, né? Então, o que acontece? Já fica mais pixelado, ó. Né? A escrita fica pixelada. Foi feito talvez no PowerPoint, no Word, não sei. Então, tu vê como já prejudica visualmente o material, né? A imagem, ela fica pixelada, não tem aqui as questões que a gente conversou ali de competências e atribuições, algumas questões relacionadas à vaga, mas tem aqui, pelo menos, as características da vaga, né, do que o profissional irá trabalhar, tá? Então, também, mas assim, visualmente não tá poluído, né, ficou bem distribuído aqui também. Vamos para o próximo. Aqui, esse material, né, tem algumas questões de ajustamento, de poluição visual aqui nas questões das letras, né, tudo não tem espaçamento, fica difícil, cansa a leitura, né, você lê isso aqui. Tem uma questão dos ajustes também, tem algumas palavras aqui que são separadas porque não foi feito o ajuste, mas o lado positivo também, as imagens eu achei interessante, assim, como forma de chamar a atenção, e os tópicos são abordados, né, então acho que esse é o ponto positivo aqui também. Faltou um ajuste, né, faltou um ajuste aqui de dedicar mais tempo à apresentação da atividade. Vamos para o próximo. Esse aqui eu não posso falar muito, porque eu sou suspeito, né, é um departamento, é um hospital familiar, né, mas a Kathleen aqui, como está meu sobrenome, vocês sabem que é da Kathleen, né, então tá da Kathleen aqui, está bem distribuído o alinhamento, tudo mais, trata dos benefícios, fala dos requisitos, fala das principais atribuições,
tem uma imagem ao fundo que talvez a letra branca aqui, dependendo do formato que você abra, pode prejudicar um pouco, mas aqui eu abrindo não prejudica, né? Tem um errinho de português aqui, a crase é o contrário, mas ficou bem legal também, tem as informações aqui inerentes, fala dos benefícios, ficou bem distribuído também, ficou bem legal. Vamos para o próximo. Eu falei que eu não queria falar o nome, mas está o nome nos arquivos aqui, né, pessoal? Bom, vocês são adultos e sabem lidar com isso. Ó, esse aqui eu também achei muito legal, né? Por quê? Porque é uma vaga para um hospital materno infantil, então o formato aqui da divulgação ficou bem também nesse contexto, né? De materno infantil, aborda qual é a vaga, quais são os requisitos, os benefícios, as competências esperadas, né? Tem um e-mail para contato, então está bem distribuído também, um material bem clean, né? Um material bem apresentado. Esse fundo branco se destaca daí as letras e tudo mais, ficou bem legal também, tá? Pessoal, lembrando sempre, né? É uma avaliação subjetiva, é a minha avaliação e foi a avaliação da Daniela também como alguém que trabalha na área. É óbvio que outra pessoa pode olhar isso e pensar de forma diferente. Falou, não, faltou isso, não ficou legal, deveria ter feito assim. Então, são avaliações subjetivas. E como eu sempre falo, quem não concordar com a avaliação pode me procurar, a gente conversa, ajusta e vê lá o que poderia ser feito, tá? Mas eu pensei bastante e eu acho que as avaliações foram bem justas ao que os materiais estão se propondo a fazer, tá? Vamos para a próxima lá. Bom, esse material aqui, né? Eu acho que ele tem uma distribuição que ficou boa até, também no sentido de... Né, o fundo branco ajuda muito, né, para se destacar aqui. Se fosse falar alguma coisa, talvez fazer um ajuste aqui, né, deixar mais alinhado. Há um confundimento do que são habilidades, né, pode ver habilidades e habilidades, mas está tratando de coisas diferentes. Aqui, diferenciais também, né, diferencial da vaga ou diferencial da pessoa, né. Claro que você lendo, você vê que é da vaga, mas ele está incluso na área de habilidades. Então, esse ponto, assim, mas eu visualmente também acho que ficou legal. Tem um endereço também, faltam algumas coisas, e esse conceito de habilidade aqui, que foi confundido aqui também, que esse era um dos pontos principais da atividade, né, saber a diferença de habilidades, competências, atitudes, o que é cada um desses pontos, e vocês abordarem isso no material, tá, mas visualmente, que é uma das propostas da atividade, ele ficou bem apresentado aqui, ficou aberto aqui, tá. Vamos lá, vamos para o próximo. Eu esqueci algum? Não. Esse já foi, então vamos para o próximo. Então, pessoal, olha aqui, ó, mais uma vez, né, o uso da ferramenta, como modifica a questão, né? A pessoa não conseguiu acesso lá ao Canva ou a outra ferramenta, provavelmente foi feito no PowerPoint, no Word, tu vê como a utilização de uma letra já dificulta a leitura, né? Você não consegue muito ler, eu fico imaginando se abrir um celular, né? Se você abrir no celular, você não consegue ler muito bem, e eu acho que esse é o ponto da gente pensar quando a gente elabora um material, é justamente isso, né? Como é que a pessoa vai acessar isso, como é que ela vai ver isso aqui. Mas tem os pontos positivos, né? Ela está falando sobre a vaga, está falando algumas questões referente a salário e tudo mais, que algumas pessoas concordam, outras não, que isso deve ter, mas eu acho que é um ponto positivo, dependendo de quem você quer atingir, né? Aborda aqui alguns diferenciais, coloca um e-mail para contato, mas eu acho que mais prejudica aqui é a escrita, né? Não tem espaçamento, não tem destacamento, então você tem que ler um texto aqui que fica difícil compreensão. Claro, se alguém está procurando uma vaga, vai ler da mesma forma, mas a gente sabe que já não atrai tanto a divulgação se for feito desse formato assim, tá? Como eu falei para vocês, né, gente, por isso que eu dei tempo para fazer e mostrei para vocês algumas ferramentas que seriam mais fáceis de ser feito, porque é justamente para vocês entenderem isso. Você pode fazer em qualquer formato, mas alguns formatos vão se destacar mais e outros formatos vão se destacar menos. Vamos ver o próximo. Ó, mais um que utilizou, né, uma ferramenta mais adequada, que tem uma qualidade melhor, né, pessoal? Não fica pixelado, né, quando você usa uma ferramenta melhor, tá? Não sei se aqui foi feito no Canva, provavelmente sim, mas poderia ser outra ferramenta, como se destaca, ó, como uma boa distribuição das letras deixa o negócio um pouco bem melhor apresentado, né? Também fala sobre atividades, fala sobre requisitos, fala sobre atitudes, sobre as habilidades, os benefícios, e foi esse o modelo que eu mostrei para vocês lá, né? Um infográfico ele traz as informações de uma forma bem distribuída, e esse aqui atinge isso. Tem alguns erros de português, né? Isso a gente tem que cuidar. Deixa eu ver o que eu vi aqui que estava errado, que acho que a Dani também viu. Que pode parecer besteira, mas se você está divulgando mesmo, chama a atenção, né? Tem 2 erros assim que eu vi, agora não estou achando aqui, não lembro, mas a hora que eu corrigi eu vi. Aqui, ó, supervisionar processor, né? Supervisionar processos deveria ser, né? Então isso aqui é falta de revisão, né, pessoal? Ou mostrar para alguém, ou a pessoa mesma rever. E tem mais uma aqui que agora eu não lembro qual é, eu acho que é alguma crase também,
Não é o único, tá? Acho que sempre quando eu pego o trabalho, eu tenho problema de crase no trabalho de vocês. Tem que entender o que é a crase e o acento, como ele está na crase. Tá? Não sei se é esse o caso, posso estar falando bobagem aqui, mas eu sei que tem mais um aqui. Mas, ó, as cores, a distribuição visual, o espaçamento entre linhas, né? Ficou bem legal, ficou bem bonito também está bem feito esse aqui. Vamos ver o próximo. Tá? A proposta é interessante, né? Acho que a proposta de você fazer, como a gente deixou livre, né? Era uma questão criativa, você fazer em outro idioma, ela não é negativa. Mas tem alguns cuidados, né, pessoal? Já de cara eu vi aqui, pô, que legal, ele tá falando sobre uma vaga da UFSC, né? Criou o Hospital Universitário da UFSC e tal. Aí quando eu olhei aqui, tá IFSC. Né? Então já tem um erro pô, é erro de revisão também, né? Poderia ter se atentado a isso. Essa questão de abordar num outro formato que trata sobre a percepção do idioma também, né? Mas aqui, por exemplo, benefícios não são abordados, aí acaba fortalecendo a ideia de quando vai ter entrevista, o resultado final, que até eu acho que é interessante, mas poderia ter sido abordado questões mais importantes do que a gente tinha se proposto a fazer, né? Achei legal aqui colocar o HU IFSC, né? Mas como eu falei, aqui fala UFSC, aqui fala IFSC. Pode parecer besteira, mas é um bom exemplo de como um erro de uma letra pode mudar a questão, né? No nosso caso, como a gente sabe que a UFSC é uma coisa e o IFSC é outra, isso faz a diferença. Tem os contatos, tá legal, né? Tem uma distribuição aqui, mas também aquela ideia das imagens, né, pessoal? Quando a gente pega a imagem da internet, do Google, muitas vezes a imagem é numa qualidade, num formato inferior, é uma imagem num formato menor, né? E aí fica essa imagem que tem propriedade, então tá cheio de marcas aqui também, né? Isso tem a ver de onde a gente coleta essas imagens também. Por isso que, novamente, eu reforço que a ideia de você pegar uma ferramenta que te permite utilizar imagens disponíveis e tudo mais, vai deixar um material com mais qualidade, tá? E outro ponto de fazer em outro idioma, né? Quem você quer atrair, né? A ideia é legal, eu achei muito legal a ideia de colocar no outro idioma, justamente que a gente aborda essa questão do nosso idioma, né? Como é que a gente está em outro idioma. Mas aqui também pode limitar os profissionais, certo? Se é um profissional que pode ser extremamente competente, dependendo do que eu quero. Nesse caso, né, como é uma vaga voltada para um núcleo, uma coordenação de núcleo de educação dentro de trabalho com supervisores, gerentes e diretores, provavelmente o idioma é extremamente necessário, né? Então fica legal nesse ponto, beleza? Gostei da abordagem, mas acho que poderia também ter tido mais cuidado, revisado e feito algumas questões um pouco melhor aqui. Mas ficou legal. Vamos lá. O da Elisandra, né? Eu falei Elisandra porque está marcado ali, né, pessoal? A distribuição é legal. O Hospital Moinho de Ventos existe, né? No Rio Grande do Sul, então não sei se ela já pegou pronto ou se ela só mudou algumas coisas. Mas aí talvez faltou prestar um pouco atenção no que a vaga que a gente estava falando era para vaga de gestão, né? Aqui tem uma vaga de instrumentador cirúrgico, inclusive a descrição do cargo é sobre isso, os pontos são sobre isso. Como eu falei para vocês, eu não vou ver se esse material já era pronto ou não, mas a gente estava falando de vaga de gestão escolar, a nossa vaga, né? A ideia era verificar competências, atitudes e habilidades da nossa vaga. Inclusive, teve aluno que colocou no e-mail para mim que justamente fez isso. Foi buscar perfis de vagas na área para ver quais eram os elementos que eram abordados, tá? E isso, óbvio, faz diferença na hora de apresentar um material. Aí a gente tem mais um aqui, tá? Ó, esse é um exemplo que eu acho legal, porque ele ficou completo no sentido dos requisitos, habilidades, conhecimentos, benefícios, deixou um e-mail, mas tem aquela questão das imagens que a gente pega na internet, né, pessoal? Talvez na minha gravação aqui não vai dar para vocês verem, mas foram retiradas imagens pequenas. Então, essas imagens pequenas, quando você coloca num slide maior, ela fica toda pixelada, assim, ó, você não consegue enxergar ela 100% na qualidade, tá? Mais uma vez, porque foi utilizado talvez uma outra ferramenta, ou as imagens foram retiradas de uma menor qualidade, e aí ela teve esse problema. Mas, a nível das informações, né, tem as informações estão aqui, então talvez só mais essa questão visual mesmo das imagens aqui, mas ficou legal também, eu gostei, esse contraste do branco com o verde sempre fica bom, né, e tem as informações aqui, algumas coisas poderiam ser acrescentadas, mas nada que deixe isso muito pior. O que eu reforçaria aqui são as imagens mesmo, que estão bem pixeladas, porque são imagens retiradas da internet, que provavelmente eram imagens bem pequenas, e quando você amplia, elas ficam desfocadas assim. Tem mais um aqui para finalizar, o da Elisângela, né? O da Elisângela também, ó, aborda todos os elementos, né? Tem aqui o elemento,
o que eles são, benefícios, quem são os interessados, já coloca aqui uma base salarial, tem todas as informações possíveis. O que eu talvez aqui mudaria, pode ver que tem letras em formatos diferentes, né? Não sei se foi copiado e colado, ou se a pessoa quis realmente chamar a atenção aqui, aí isso só ela sabe. Se for só chamar a atenção, o ponto foi positivo, né? Porque chama a atenção que tem uma diferença de letras aqui. Mas ficou bem legal também, acho que graficamente aparece. É diferente dos outros formatos, mas tem as informações necessárias, né? Acho que esse é um ponto importante aqui também. Então, preencheu aqui. Eu lembro que a Daniela até perguntou se a pessoa que fez esse aqui tinha filhos, porque foi a única que colocou a questão da creche, ou não foi esse aqui? Deixa eu ver se foi esse. Convênio com farmácia, seguro de vida em grupo. Não, não foi esse. Tem alguém que colocou creche lá, eu lembro que ela me perguntou. Mas aqui também tem outras questões aqui nos benefícios, de chamar a atenção da pessoa e tal. Ficou legal também. Tá bom, gente? Esse foram o trabalho, foram os 13, né? São os 13 alunos que estão acompanhando aí, que realizaram, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cada um fez de um formato. Quem não estiver satisfeito com a avaliação, me procure na segunda, durante a semana, né, pessoal? Mas eu acredito que foi bem justo, as avaliações foram justas. E vocês vendo um do outro aqui, eu acho que vocês conseguem comparar e ver como ficou cada material, cada um de um formato, né? E vocês podem ver que a ideia foi essa, a ideia da atividade foi essa, e eu acho que ficou bem legal atingir o objetivo, que era vocês fazerem uma atividade diferente. Sei que muitos não priorizaram, né, porque estão no final do curso, estão pensando em TCC, fizeram ali, podiam ter feito melhor, eu coloquei isso em algumas avaliações, né, eu falei, já te conheço há um tempo, sei que você poderia ter feito muito melhor. Então, esse ponto pegou também. Tranquilo, pessoal? Então, fica isso em aberto, né, a atividade da semana. Basicamente, ler os materiais lá, fazer uma reflexão do que pode acontecer, eu acho que é importante, vocês vão estar adentrando no mercado do trabalho, quem já está no mercado do trabalho fica mais fácil ainda, porque já sabe o que está passando e o que vai continuar passando durante esse período. E aí ficam essas questões aqui de reflexão para vocês. Hoje, domingo, né, ainda vocês têm que entregar lá a avaliação do vídeo, lá no YouTube. Eu vi que a maioria já está fazendo também. E é isso, vamos continuar, a gente está terminando, vamos pegar esses últimos esforços. A gente tem mais algumas aulas só, poucas aulas e mais uma avaliação. E eu acredito que todo mundo aí vai sair bem, todo mundo vai ser aprovado, não deixem de fazer agora no final, tá? Vocês estão terminando, falta menos de um mês, e a gente vai conversando, tá bom? Boa semana para todo mundo, boas aulas, amanhã eu mando para vocês como é que foi o projeto lá, porque é um projeto bem legal, e a gente vai conversando. Até mais, e fico à disposição.